E aí galera do Aula D, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim falar com vocês sobre função constante e polinomial de primeiro grau. Antes de mais nada, curte nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, deixe seus comentários, enfim, esse espaço aqui é para vocês. Bom galera, tava falando sobre tipos de funções, tava falando sobre o que era uma função, domínio, contador, enfim, falei um monte de coisas sobre funções, introduzi, e agora eu vou especificar um tipo de função, que é a função polinomial de primeiro grau, conhecida aí por muitos como função afim, né? Antes dela, eu vou falar da função constante, que tem essa característica aqui, f de x igual a p. E esse p pode ser qualquer número, né? Então, por exemplo, na letra A, f de x igual a 3, é uma função constante. F de x igual a menos 2, y, né? Pode ser f de gx ou pode ser y, é a mesma nomenclatura. Então ali eu tenho tudo função constante. O que significa a função de ser constante? Ter apenas o termo linear. O termo linear é aquele termo que está sozinho, que não tem nenhuma letra. Num gráfico é bem simples de colocar ele. Por exemplo, preciso colocar f de x igual a 3. É só tu botar aqui o ponto 3 e fazer uma reta. Que esse ponto ele sempre liga com o zero. O menos 2, como é constante, ele sempre liga com o zero. Põe um traço e tum. Faz um corte. Aqui o zero seria no zero e corta. Então a função constante ela tem essa característica, ela é constante, ela não muda. Ela tem esse traço, ela não muda. Tá? Então ela tem que ter o termo, apenas o termo linear. O coeficiente linear. A função polinomial de primeiro grau ou afim, ela já além de ter o coeficiente linear, ela também tem o coeficiente angular. Angular, que é aquele que acompanha o termo x. Certo? Então, além dela ter, ela tem o termo x e mais o termo linear. Então, obviamente, para ela ser função polinomial de primeiro grau, esse termo a, ele tem que ser diferente de zero. Se ele for zero, vai anular o teu x, tu vai ficar só com b, e aí não vai ser mais polinomial de primeiro grau, vai ser constante. Tá? Isso é o que caracteriza uma função ser polinomial de primeiro grau. Trouxe um exemplo aqui, ó, dada a função f de x igual a 2x mais 1, peço para calcular f de 2 e f de x igual a 2. O que muda de uma para outra? Quando o 2 está substituindo o x, ele está pedindo para tu, no lugar desse x, colocar o valor que ele está te pedindo. Então ficaria, como esse 2 está multiplicando, ó, ficaria 2 vezes 2 mais 1. É isso que ele está te pedindo. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então a f de 2 vale 5. Tá? Quando estiver fora dos parênteses, ele está pedindo para tu também igualar. Então fica 2x mais 1 igual a 2. Então ele está pedindo para tu igualar também. Se está no lado de fora, iguala. Aí a letra para um lado, o número para o outro. Equação de primeiro grau. 2x igual a 2 menos 1. 2x igual a 2 menos 1 é 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 1 meio. Isso é quando eu quero determinar o valor dessa função, né? Uma das coisas que é interessante vocês saberem, as respostas finais, ela recebe o nome de raízes. Então, se alguns problemas vocês ouvirem falar, determine a raiz daquela função, a raiz ou zeros, também tem esse nome, raízes ou zeros, significa que ele está pedindo para tu calcular aquela função ali. No caso aqui, os zeros ou raízes é 1 meio. Nesse daqui, 5. Então ele está pedindo para tu calcular ali os zeros ou raízes. Tá? Depois de ter entendido isso, a gente ainda tem a montagem do gráfico, que é executável também através da função afim. Então, por exemplo, eu dei uma função y igual a menos 3x sobre 2 com mais 1 e dei 2 pontos no x, o 0 e o 2. E aí monto uma tabelinha para poder montar essa minha função afim. Então, no lugar do x, eu vou colocar os 2 pontos que eu coloquei. Aqui vai ficar menos 3x vezes 0 sobre 2,
com mais 1. E embaixo vai ficar menos 3 vezes 2 sobre 2 com mais 1. Aqui menos 3 vezes 0 é 0, dividido por 2 é 0, quer dizer que isso aqui tudo dá 0. Só te sobra 1. E nesse daqui, menos 3 vezes 2 é 6, menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Menos 3 com mais 1, menos 2. Aqui eu fiz o cálculo, né? Menos 3 vezes 2, menos 6, dividido por 2, menos 3. Tá? No momento que eu acho lá e acho aqui, eu consigo montar o meu gráfico cartesiano. X e Y. O X é 0 e 2, então o 0 está no meio, e o 2. E o Y é 1 e menos 2. 1 e menos 2. Faço as minhas ligações. O 0 liga com o 1 do Y, então é pontinho em cima do 1. E o 2 liga com o menos 2. 2 liga com o menos 2. Aí eu tenho que traçar, o 2 do X, ó, liga com o menos 2 do Y. Aí eu traço a reta. Claro, eu posso ter mais elementos no X, assim como, conforme eu tenho os elementos do X, eu tenho mais elementos no Y também, certo? E a característica principal de uma função polinomial de primeiro grau é a sua reta. Então, eu consigo identificar que ela é uma função polinomial por causa dessa reta que corta, tá? Uma outra coisa interessante é saber se a função ela é crescente ou decrescente. Nesse caso, eu identifico a minha função sendo decrescente. Como eu sei? Porque o meu coeficiente angular, ele é negativo. Quando o meu termo A, que é o coeficiente angular, for negativo, função decrescente. Quando ele for positivo, função crescente. Tá? Se eu pedir para vocês também o domínio é 0 e 2, porque são os elementos de x. Então, domínio 0 e 2. E a imagem são os resultados que eu achei. 1 e menos 2. 1 e menos 2. E aí tá pronto. Construí o gráfico, identifiquei a função, identifiquei o domínio, identifiquei a imagem. Fechou todas. Então essas são as características da função constante, que não deixa de ser uma função polinomial de primeiro grau, só que sem o termo angular. Tá? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem abaixo. Muito obrigado pela atenção, abraços e valeu!